Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para a nossa segunda aula da disciplina Leitura e Produção de Textos Acadêmicos. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar o conceito de texto e gêneros textuais. São termos, são nomes que nós nos deparamos constantemente em um curso de letras, em um curso de pedagogia, não é isso? Texto, gêneros textuais, e muitas vezes a gente não consegue definir, conceitual, ou seja, a gente não sabe explicar o que é um texto e o que é um gênero textual. Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar os conceitos de texto e gêneros textuais. O que é que eu posso começar dizendo? Eu posso começar dizendo que o conceito de texto, por muito tempo, ele esteve ligado à escrita. O que é que eu estou querendo dizer com isso, tá? Para que um determinado material fosse considerado como texto, deveria haver palavras, frases e parágrafos. Ou seja, se não houvesse frases e parágrafos, esse material ele não seria considerado um texto. Quando a gente chega nos anos 80, vão ser divulgados vários estudos aqui no Brasil, né? Estudos da linguística de texto, estudos da análise do discurso. E esses estudos vão trazer um novo conceito de texto. É a partir daí que o texto ele vai passar a ser concebido como uma prática comunicativa, ou seja, uma prática de interação. Então, vamos lá, vamos estudar um pouco sobre esse conceito de texto, não é isso? Vamos lá, vamos começar com a aula de hoje. Então, eu estou me baseando nas teorias postas por Antônio Carlos Xavier. Então, Xavier, 2006, ele vai dizer que o texto é uma prática comunicativa que pode ser realizada tanto através da escrita, como da fala, como através da imagem. O que é que o autor está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer com isso que não existe apenas o texto escrito. Existe o texto escrito, existe o texto oral ou falado, e existe também o texto multimodal, que é um texto imagético. Então, o conceito de texto, ele vai muito além da escrita, porque existem modalidades textuais, que é justamente o texto escrito, o texto falado e o texto multimodal. Outro ponto que Xavier coloca em seu texto é que o objetivo do texto é sempre promover, viabilizar a interação entre um autor e um interlocutor. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, desde o começo da aula, é um texto. É um texto oral e é um texto falado. Neste exato momento, eu sou um autor e vocês são meus interlocutores. Ou seja, o texto que eu estou produzindo está sendo destinado para vocês. Então, neste exato momento, eu sou o autor do texto e vocês são meus interlocutores. E o texto está aqui, intermediando essa comunicação, essa prática comunicativa. Então, todo esse texto oral que eu estou remetendo para vocês, ele tem o objetivo de promover a interação entre nós. Eu, Silvio, autor, falante, e vocês, meus interlocutores. Então, todo texto, seja ele escrito, seja ele oral, seja ele multimodal, que é um texto imagético, ele sempre vai ter o objetivo de promover a interação. Outro ponto que nós podemos mencionar, né, é que hoje, né, o texto ele é resultante de diferentes linguagens. O que é que eu estou querendo dizer com isso, tá? Quando Roxane Rojo, né, coloca aqui que o texto ele é formado, ele é construído por diferentes linguagens, ela está querendo dizer o seguinte, é que no texto nós não vamos encontrar apenas elementos escritos, palavras e frases, mas nós vamos encontrar outras linguagens, que é justamente a linguagem não verbal, cores,
formas, formatos, né? O formato da letra, o tamanho da letra, todos esses elementos participam do texto. E todos esses elementos, eles contribuem para que o leitor venha a produzir sentido a partir do texto. Mais uma vez, eu vou reforçar essa questão, tá? Não existe apenas o texto escrito. Existem modalidades textuais. Existe o texto escrito, o texto oral e o texto multimodal, que é o texto imagético. Vamos continuar. Aqui eu trouxe um exemplo de um texto multimodal, né? Para vocês darem uma observada, né? Aqui nós temos um anúncio publicitário. É o anúncio publicitário do creme dental Oral-B 3D Right, né? E é um texto multimodal. Um texto multimodal é um texto que é construído através da junção entre a escrita, ou seja, palavras e frases, e recursos imagéticos e visuais. Então, percebam que nesse anúncio nós temos palavras, nós temos frases e também temos imagens, ilustrações, como, por exemplo, a presença da cantora Shakira, o seu sorriso com o objetivo de reforçar os resultados do produto, a roupa que ela está usando. Essa roupa poderia ser de qualquer cor, mas porque é branca, é do nada? Não, não é porque é do nada, mas é com o objetivo de reforçar o resultado do produto, que deixa os dentes brancos. Por exemplo, a cor das letras. A cor das letras poderia ser qualquer cor, mas foi escolhida justamente a cor branca. Primeiramente porque é uma das cores da embalagem do produto, e também a cor branca foi escolhida porque reforça o resultado do produto. Percebam também o fundo da tela, que é preenchido com a cor da embalagem do produto. Então, esse anúncio é um exemplo de um texto multimodal. É um texto que é construído através da junção entre palavras e frases e recursos imagéticos e visuais. Por que nós estamos estudando tudo isso, Silvio? Porque no curso de pedagogia e no curso de letras, nós vamos trabalhar constantemente com esses gêneros multimodais na sala de aula. Futuramente, quando vocês estiverem na sala de aula, quem já está na sala de aula trabalha com esses textos. Então, vamos continuar. Outro ponto que nós vamos estudar das características do texto é que todo texto ele vai ter um autor e ele vai ter um interlocutor, que é o destinatário, o receptor do texto. O que é que eu estou querendo dizer com isso, tá? Todo texto escrito, todo texto multimodal, ele tem um autor, que é a pessoa que produz aquele texto. Consequentemente, ele possui um interlocutor, que é o leitor, ou seja, a pessoa que está recebendo aquele texto. Todos os textos orais têm um autor ou falante. Por exemplo, neste exato momento, eu sou o autor do texto, ou um produtor de um texto, ou então falante. Consequentemente, vocês são meus interlocutores ou também ouvintes, já que estamos tratando de um texto oral. Todos esses enunciados que eu estou proferindo, destinando a vocês desde o começo da aula, são textos orais. É um texto oral. Então, consequentemente, eu sou um produtor, autor ou falante, e vocês são meus interlocutores, ouvintes. Outro ponto que nós temos que mencionar, que é importantíssimo, é que todos os textos, independente de serem textos escritos, orais ou multimodais, sempre vão ter uma finalidade, um propósito comunicativo. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Todo texto tem uma função social, tem um objetivo. Por quê? Porque quando o autor produz um texto, ele tem um objetivo.
ele tem uma finalidade. Ele pode querer aconselhar, ele pode querer despertar o riso, despertar o medo, ensinar a fazer alguma coisa, convencer, persuadir a fazer alguma coisa. Então, todo autor, quando produz um texto, tem um objetivo. Então, consequentemente, todo texto também sempre vai ter um objetivo. Então, todas as vezes que nós nos depararmos com um texto, tá? Nós temos que nos interrogarmos qual é o objetivo daquele texto, tá? Quando uma pessoa fala algo para nós, é um texto oral ou falado, ela também tem um objetivo? Tem. Então, você vai se interrogar. Qual é o objetivo daquele texto? Daquele texto oral que está sendo proferido pelaquela pessoa, tá? Então, vamos lá. Agora, nós vamos estudar algumas características do texto escrito, tá? Existem algumas diferenciações entre o texto escrito e o texto oral, o texto falado. Em se tratando do texto escrito, a primeira característica do texto escrito é que o texto escrito, ele é produzido em um momento e lido em outro. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Na maior parte dos casos, há uma diferenciação. Ou seja, eu produzo um texto escrito, porém, ele não vai ser lido no mesmo momento. Então, vai haver uma diferenciação. Por que isso, Silvio? Porque, na maior parte dos casos, autor e leitor do texto escrito, eles não estão no mesmo espaço. Então, há um adiamento da leitura. Eu estou produzindo um texto escrito agora, o meu leitor não está presente no mesmo espaço, então, consequentemente, aquele texto não vai ser lido no mesmo momento. Então, vai haver uma diferenciação, né, temporal. Ou seja, eu produzo o texto escrito agora e ele vai ser lido posteriormente, tá? É justamente o que Coy e Elias 2009 colocam, que há momentos diferentes para a produção e para a leitura, tá? O texto escrito, ele também pode conter arranjos visuais. O que é isso, tá? Vamos supor que eu estou produzindo um texto no Word, não é isso? Estou lá digitando um texto no Word e tem uma determinada parte do texto que eu acho que merece um destaque por ser mais importante. Ou então eu quero chamar a atenção do leitor naquela parte. Então, o que é que eu faço, tá? Eu vou selecionar aquela parte, eu posso fazer o quê? Eu posso aumentar o tamanho daquela parte. Vamos supor que é um pequeno parágrafo. Então, eu acho aquele parágrafo mais relevante. Eu posso colocar negrito, eu posso colocar o sublinhado, eu posso colocar itálico, eu posso aumentar o tamanho daquele parágrafo, o tamanho da fonte. Então, o texto, por ser escrito, mas ele também pode contar com arranjos visuais, tá? A parte mais importante que eu quero destacar para vocês aqui do texto escrito é essa parte, ó. Adequação à situação comunicativa. O que é isso, gente? Vejam só. Muitas pessoas, quando escutam o termo texto escrito, acham que existe apenas o texto escrito formal. Não. Existem duas modalidades de texto escrito. Existe o texto escrito formal e existe o texto escrito informal. Cada um desse tipo de texto eu vou usar de acordo com a situação. O que é que eu estou querendo dizer com isso, tá? Vamos supor. Existem situações comunicativas mais formais e mais informais. Por exemplo, eu acordo, estou saindo para o trabalho e eu quero deixar um bilhete para minha mãe na porta da geladeira. Essa comunicação escrita, ela tende a ser informal. Por quê? Porque eu estou deixando um bilhete para minha mãe, para minha irmã. Então, como são pessoas que partilham
da minha intimidade, do meu convívio, eu não vou ter uma preocupação em elaborar a escrita. Então, vai ser a escrita informal. Eu acordo e entro no WhatsApp e tem lá uma mensagem de um parente, de um vizinho, de um amigo, e eu vou lá e respondo essa mensagem no WhatsApp. Por ser uma pessoa conhecida que partilha do meu convívio, da minha intimidade, eu vou usar a escrita informal. Então, eu vou produzir um texto escrito informal. Agora, vamos lá. Eu chego no meu trabalho e eu vou participar de uma reunião. E o gerente da empresa ele solicita que eu produza uma ata dessa reunião. Essa comunicação escrita, ela tende a ser formal por causa do ambiente institucional, que ele requer uma comunicação formal. Ou então, eu chego no meu trabalho e eu vou produzir um e-mail para enviar para o diretor da empresa, para o presidente da empresa. Essa comunicação escrita, esse texto escrito, ele tende a ser formal. Por quê? Porque é uma pessoa que não partilha do meu convívio, não partilha da minha intimidade. E o ambiente institucional requer essa formalidade da escrita. O que é que eu quero que vocês percebam com tudo isso? Existe o texto escrito formal e existe o texto escrito informal. Eu sempre vou adequar o meu texto escrito de acordo com quem eu estou interagindo. Se for uma pessoa com quem eu não tenha intimidade, seja uma pessoa desconhecida, ou então, se eu estiver em um ambiente formal, o meu texto escrito vai ser formal. Então, para eu produzir esse texto escrito, eu vou utilizar um tom formal, tá? Se eu estou produzindo um texto escrito e é para uma pessoa conhecida, uma pessoa que partilha do meu convívio, que partilha da minha intimidade, esse texto escrito, ele tende a ser informal. Ou seja, eu vou usar um tom informal para produzir esse texto. Quero que isso fique bem claro, tá certo? Eu sempre vou adequar o meu texto escrito à situação comunicativa. Então, existe um texto escrito formal e existe um texto escrito informal, que eu vou adequar de acordo com a pessoa com quem eu estou interagindo. E agora, o texto oral. O texto oral, ele também tem algumas características, assim como o texto escrito, tá? O texto oral, na maior parte dos casos, tá? Os interlocutores, os sujeitos estão presentes no mesmo local. O que é que eu estou querendo dizer? Tanto o falante como o ouvinte, na maior parte dos casos, eles estão cara a cara, face a face. Por que que eu digo isso? Na maior parte dos casos, porque hoje já existem recursos que possibilitam que um produtor de um texto oral remeta um texto para o ouvinte sem que ele esteja cara a cara. Um áudio do WhatsApp, tá? Neste exato momento, o Google Meet, tá certo? Está me possibilitando gravar, né? Produzir um texto oral para vocês que são meus interlocutores, porém nós não estamos face a face, nós não estamos cara a cara. Estou produzindo esse texto oral e vocês vão receber esse texto posteriormente. Porém, na maior parte dos casos, falante e ouvinte estão cara a cara, estão face a face. Consequentemente, na maior parte dos casos, é o mesmo momento da fala, da produção e o momento da escuta. Consequentemente, como ambos estão cara a cara, frente a frente, o planejamento do texto acontece durante o diálogo, tá? E ambos vão negociando, tá? O texto. O que é que eu estou querendo dizer? Vamos supor que eu estivesse cara a cara com vocês, estivéssemos numa sala de aula presencial. Neste exato momento, eu estou assumindo o turno de fala, mas a qualquer momento vocês poderiam assumir o turno de fala. E eu seria o ouvinte. Eu passaria de falante para ouvinte. Outra característica, tá?
do texto escrito, perdão, do texto oral, é que o texto oral, ele nunca aparece por si só. O que é que eu estou querendo dizer com isso, tá? O texto oral, ele aparece acompanhado de gestos, expressões faciais, a direção do olhar, posturas corporais. Então, o texto escrito, ele nunca, perdão, o texto oral, ele nunca aparece por si só. Percebam que eu estou aqui, né, produzindo um texto oral e, ao mesmo tempo, eu estou gesticulando. Mesmo estando de frente para um computador, eu estou falando e estou gesticulando, eu estou fazendo posturas corporais, eu estou fazendo expressões faciais. Então, o texto oral, ele sempre vai aparecer acompanhado de outras linguagens, que são os gestos, as expressões faciais, a direção do olhar e as posturas corporais. É uma das principais características dos textos escritos, dos textos orais, perdão. E os textos orais, eles também aparecem acompanhados de entonação, o aumento da entonação, a diminuição, as pausas e as hesitações, tá? Ponto mais importante que eu quero destacar para vocês, tá, gente? Aqui, ó. Texto oral, ele também possui duas modalidades, uma formal e uma informal, que eu vou utilizar de acordo com as pessoas com quem eu estou conversando, com quem eu estou interagindo. O que eu estou querendo dizer com isso, tá? Vamos supor que eu esteja no almoço de domingo, conversando com parentes, com vizinhos, com amigos. Esse meu texto oral, ele tende a ser informal. Por quê? Porque são pessoas que partilham do meu convívio, que partilham da minha intimidade, tá? Então, tende a ser um texto oral informal. Vamos supor que eu esteja no quintal da minha casa, estendendo roupa, e eu começo a conversar com a minha vizinha. Por ser uma pessoa que faz parte do meu convívio, que faz parte da minha intimidade, esse texto oral, ele tende a ser informal, tá? Outras situações. Vamos supor que eu chego no meu trabalho e eu vou fazer uma apresentação de produtos para clientes. Esse texto oral, ele tende a ser formal. Por quê? Primeiramente, por conta do ambiente institucional, profissional, e os meus ouvintes são pessoas que não partilham da minha intimidade. Então, tende a ser um texto oral formal. Vamos supor que eu estou apresentando um trabalho na universidade. Esse texto oral, ele tende a ser formal. Por quê, Silvio? Porque o ambiente acadêmico, ele requer essa linguagem, tá? Lembram daquele exemplo que nós vimos no fórum da aula 2? Tá? Eu coloquei ele aqui, ó, para a gente ver. Dá uma olhadinha nele novamente. Tá? Então, lembram do exemplo? Tá? Vamos lá. Um aluno, né? Ele apresentou um trabalho em um congresso internacional de educação em Brasília, não é isso? E esse trabalho ele foi bastante elogiado, sendo publicado em uma revista. Quando esse aluno ele volta de Brasília, ele volta para Recife, né? Esse aluno ele foi convidado para apresentar esse trabalho para o reitor da universidade, para pró-reitores e para o coordenador do curso da instituição. E quando esse aluno ele foi apresentar, ele usou gírias, ele usou abreviações como tá, tô, pra, pro, né? Aí eu perguntei no fórum da aula 2, não foi isso? Se essa apresentação, se essa variante, se esse tom informal, ele foi adequado à situação comunicativa. Então, realmente não foi, né? Por quê? Esse texto oral, como ele estava sendo dirigido para pessoas
que não fazem parte da intimidade, né? Da convivência desse aluno, né? Que é justamente o quê? O reitor da universidade, pró-reitor e o coordenador de curso, ele deveria ter produzido um texto oral formal. Ele deveria ter adequado o seu texto à situação, né? Então, o que é que eu quero que vocês percebam com isso, gente, tá? Existe o texto escrito, tá certo? Que é escrito em um tom formal e existe o texto escrito em um tom informal. Existe o texto oral que é escrito em um tom formal, perdão. Deixa eu voltar novamente. Existe um texto escrito que ele pode ser escrito em um tom formal e que também que ele pode ser escrito em um tom informal. Da mesma forma, existe um texto oral que ele pode ser produzido com um tom formal e existe um texto oral que ele pode ser produzido com um tom informal. Nós, enquanto produtores de textos escritos e orais, nós sempre vamos adequar o nosso texto e escolher o tom adequado àquele momento em que nós estamos. Ou seja, se eu estiver escrevendo um texto para uma pessoa que é conhecida, então eu vou usar o tom informal. Se eu estou produzindo um texto em um ambiente mais formal e que requer a seriedade, ou então, se eu estou produzindo um texto escrito para pessoas desconhecidas, então eu vou usar o tom formal. A mesma coisa é o texto oral, o texto falado. Se eu estou produzindo um texto oral para pessoas conhecidas, que fazem parte do meu convívio, da minha intimidade, eu vou usar o tom informal. Por outro lado, se eu estou produzindo um texto oral para uma pessoa desconhecida ou então eu estou produzindo um texto oral em um ambiente que requer a formalidade, eu vou usar o tom formal. Nós sempre vamos adequar. Aí, Silvio, por que a gente está estudando tudo isso? Porque vocês estão dentro do âmbito acadêmico. O que eu quero que vocês percebam com tudo isso, tá? Dentro da universidade, dentro da academia, vocês vão produzir textos escritos. E há casos em que vocês vão produzir textos orais, quando vocês forem apresentar trabalhos. Então, nessas situações, tanto o texto escrito como o texto oral, que é produzido dentro da academia, dentro da universidade, ele requer o tom formal. Então, todas as vezes que vocês forem produzir textos para trabalhos dentro da academia, é necessário que seja com a linguagem formal. Do mesmo modo, quando vocês forem produzir textos orais dentro da universidade, também requer o tom formal, a linguagem formal. É justamente por isso que nós estamos estudando tudo isso. Eu quero que vocês percebam que dentro da universidade, tá certo? Vocês sempre terão que usar a variante formal, o tom formal, tá? Seja no texto escrito ou no texto oral. Sempre vai ser necessário vocês utilizarem o tom formal. A próxima modalidade de texto que nós vamos estudar é o texto multimodal, que nós já vimos alguns aspectos, né? Então, o texto multimodal, como eu mencionei anteriormente, é o texto que é construído através da junção, da combinação entre a escrita verbal, ou seja, palavras e frases, e elementos visuais, imagens, ilustrações, cores, formas, formatos, tá? Então, o texto multimodal, ele vai juntar escrita com imagem, escrita com elementos visuais. Para nós conseguirmos interpretar, compreender um texto multimodal, nós não vamos atentar observar apenas os enunciados escritos, mas nós temos que observar todos os elementos que fazem parte do gênero, né?
os enunciados escritos, as palavras, as frases, as cores, as formas, os formatos, os tamanhos, né? O preenchimento da cor da letra, o tamanho diferenciado de uma letra, porque todos esses elementos vão contribuir para que nós possamos produzir sentido diante do gênero. Então, vamos lá. Vamos ver alguns exemplos de textos multimodais, tá? Perdão. O primeiro texto que nós vamos trabalhar é um anúncio de campanha comunitária e ele tenta convencer as pessoas a economizarem a água, já que ela é importante para o funcionamento do corpo. Então, perceba, o anúncio ele coloca parte do corpo humano preenchido pelo formato da água, né? E ele coloca lá na parte superior do corpo, você é 70% de água. Percebam que a cor de todos os enunciados é com a cor azul. Isso é do nada? Não, mas é proposital, para reforçar a cor da água, o tema da água. Vamos ver outro exemplo, tá? Aqui também é um anúncio de campanha comunitária. É um anúncio de campanha comunitária que ele tenta convencer as pessoas a preservarem o meio ambiente. E qual é a forma que esse anúncio ele faz isso? Ele tenta convencer as pessoas, tá? Ele tenta convencer as pessoas através do formato. Percebam que ele coloca esse... Meu Deus, esqueci agora. Percebam que ele coloca esse outdoor em um formato de declínio, né? Aí ele coloca o seguinte, ó, se fosse uma árvore, você nem teria notado, preserve. Então, o objetivo é convencer as pessoas a preservarem a natureza, a preservarem as árvores. E qual é a forma que ele coloca isso, tá? É colocando esse outdoor no formato de declínio, como se fosse uma árvore cortada. Então, é um exemplo de texto multimodal. Vamos ver outros exemplos. Aqui, um anúncio também de campanha comunitária, que ele tenta convencer as pessoas a fazerem doação de agasalhos, né? E como é que ele faz isso? Ele coloca um armário, né? A roupa, o agasalho, está no formato de coração. Por que no formato de coração? Porque simboliza o amor, que é procedente do ato de você doar. Aqui, ó, também outros elementos multimodais. Doe amor, doe agasalho. Percebam que a cor das letras ela está preenchida com rosa. Por que, Silvio? É do nada? Não, não é do nada. Mas é com o objetivo de quê? A cor rosa, ela demonstra, ela expressa o amor. O amor que vem de onde? Do ato da doação. Então, percebam que o objetivo de repassar essa mensagem não é construído apenas com enunciados escritos, mas também com elementos visuais, como é o caso do agasalho no formato de coração e o preenchimento da cor das letras. Tudo isso é proposital. Vamos continuar vendo outros exemplos de textos multimodais. Aqui é uma charge, né? Que ela faz uma crítica à saúde pública, né? Aí ela coloca aqui em cima, ó, saúde pública. Por que que essa parte aqui ela está preenchida com o preto? É porque o preto ele expressa o luto e ele também expressa a crítica. Quando chega aqui, ó, aparece uma cruz. Aparece aquelas caveiras típicas dos filmes de terror, né? Que simboliza a morte e ela diz: saúde pública, deixa que eu cuido. Percebam que a cruz ela está preenchida com a cruz vermelha, com a cor vermelha, que simboliza o perigo. Então perceba que a crítica que é feita à saúde pública não é só através dos enunciados escritos, das palavras e das frases, mas conta com elementos visuais, né? O preto, né?
cruz, né, que simboliza o sofrimento, preenchida com a cor vermelha, que simboliza o perigo, e a caveira, que simboliza a morte. Então, todos esses elementos escritos e visuais contribuem para reforçar a crítica. Então, percebam, por que a gente está estudando tudo isso, gente, dos textos multimodais? Porque quando vocês chegarem na sala de aula, vocês vão trabalhar muito. Não só com textos escritos, mas com textos orais e também com textos multimodais, tá? Mais uma vez, eu quero reforçar essa questão do formal e do informal. O tom formal e o tom informal, tá? Coy e Elias, elas colocam o seguinte, tá? Quando nós estamos produzindo um texto, seja ele escrito, oral ou multimodal, nós estamos produzindo um projeto de dizer. Então, a gente não vai produzir esse texto de qualquer modo. Nós sempre vamos observar quem é o nosso interlocutor, quem é o nosso destinatário. Ele é conhecido ou ele é desconhecido? Qual é o local, qual é o ambiente em que eu estou produzindo esse texto? Eu estou produzindo o meu texto em um espaço público, formal, sério? Ou eu estou produzindo esse texto em um espaço, em um ambiente privado, informal, com pessoas conhecidas? Então, eu sempre vou observar esses elementos, tá? Antes de produzir o meu texto. E, com base nessas questões, olhando para esses aspectos, então, eu vou adequar o meu texto. Eu vou produzir um texto escrito formal, ou então um texto escrito informal. Ou então, eu vou produzir um texto oral formal, ou então um texto oral informal, tá? Eu quero que vocês percebam que produzir um texto ou escrito ou oral, eu sempre vou ter que observar essas questões. Quem é o meu destinatário? Quem é o meu interlocutor? Ele é conhecido? Ele é desconhecido? Onde é que eu estou produzindo esse texto? Tá? E eu sempre vou ter que produzir. Perdão, eu sempre vou ter que adequar o meu texto ao meu interlocutor e ao ambiente. Então, eu sempre vou ter que produzir um texto escrito, formal ou informal, ou um texto oral, formal ou informal. Mais uma vez eu reforço. Dentro da universidade, tanto os textos escritos como os textos orais que vocês forem produzir devem ter sempre a linguagem formal e o tom formal. Espero que vocês tenham gostado da nossa segunda aula. Já já nós vamos continuar, tá? Com a parte sobre gêneros textuais. Até daqui a pouquinho, tá?